E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Renato Silva, ó, esquece não, tá chegando. Ô, professor, não aguento mais falar sobre isso, Saeb, SPAES. É, fazer o quê, né? Turmazinha aí do nono ano que vai fazer SPAES e hoje nós vamos falar sobre o descritor 9, resolver problemas envolvendo MMC e MDC. Antes de mais nada, você lembra o conceito de MMC e MDC? Então vamos lá, ó. MMC significa mínimo múltiplo comum e MDC é o máximo divisor comum entre dois números, tá bom? Então vamos aqui, sem mais delongas, aqui não tem enrolação, nós vamos aprender hoje a resolver problemas que envolvam esses dois conceitos de MMC e MDC. Professor, e como que eu vou saber que um problema vai ser resolvido por MMC e quando que eu vou saber que ele vai ser resolvido por MDC? Eu vou te mostrar nesse vídeo. Deixar aqui o cubozinho para enfeitar o nosso vídeo, né? Dá um tchan. Então, olha só. Primeira pergunta. 3 ônibus circulam dentro do campus da minha universidade. Eles saíram juntos da portaria. O primeiro dá uma volta a cada 6 minutos, o segundo a cada 7 minutos e o terceiro a cada 8 minutos. Em quantos minutos voltarão os 3 ônibus a se encontrarem na portaria? Aqui está o bizu, ó. Essa primeira questão vai ser uma questão resolvida por MMC. Por quê? Porque o MMC é um problema que ele vai te falar aqui, ó, tá aqui a palavra-chave. É um evento, um acontecimento, né? Algo aconteceu ao mesmo tempo, ó, eles saíram juntos. E aí a pergunta, o problema vai perguntar para ti, ó, voltarão os 3 ônibus a se encontrarem na portaria. Então, ou seja, como é que eu vou saber que um problema vai ser de MMC? Algo aconteceu, certo? Em um determinado momento, vai passar um determinado tempo, esse tempo seja minutos, dias, horas, semanas, meses, não sei. E esse evento vai voltar a se encontrar, né? Esse acontecimento. Isso é MMC. Aqui tem várias formas de você fazer. Eu vou fazer o primeiro aqui de duas maneiras. Então, o que vem a ser o MMC? É o mínimo múltiplo comum de dois números. Então, aqui, ó, eu posso fazer o MMC, os múltiplos de 6. Eu posso fazer os múltiplos do 7 e os múltiplos do 8. O que vai acontecer aqui, ó? Então, escrever os múltiplos de 6 é porque eu vou contar de 6 em 6. 0, começando do 0, né? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48 e por aí vai, certo? O 7, 0, 7, vou contar de 7 em 7. 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 e continua. O do 8, 0, vai cantar de 8 em 8. 8, 16, 24, 32, 40, 45, 46, que 46, 48, ficando doido, professor, 56 e por aí vai. Então você poderia fazer dessa forma. E aí essa forma aqui é o seguinte, ó, a gente já foi até aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos deixar todo mundo na mesma quantidade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou botar mais um aqui. 54, né? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 64. Você viu que eu já fiz 9 múltiplos de um e do outro e ainda não bateu nenhum número que se repetiu aqui, porque o 0 não conta, tá? Porque o 0 não conta, tá bom? E aí, se eu continuar essa contagem aqui, só que o espaço não me permite,
eu iria chegar em um número que iria se repetir aqui. Vai existir um número que vai se repetir aqui na contagem do 6, do 7 e do 8, certo? Só que aí o que eu faço aqui? Eu vou fazer aquela fatoração em fatores primos, tá? Então, olha só. O 6, vamos dividir por 2, vai dar 3. O 7 não dá, repete. O 8 por 2 vai ficar 4. Continua por 2. O 3 não dá. O 7 não dá. O 4 por 2, 2. Continua por 2, 3, 7, 1. Agora vamos por 3, né? Que é para anular esse 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 é 1. Repete o 7. Aqui já chegou 1. Agora tem que ser por 7 para anular esse 7 aqui. Então, a sua fatoração acaba quando todas as colunas chegarem a 1. Como é um cálculo de MMC, a gente pega todos esses números que aparecerem aqui e a gente vai multiplicar. Então, vai ficar 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 3, que multiplica 7. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24 e 24 vezes 7. Então, aqui vai ficar 24 vezes 7. 7 vezes 4, 28. Foi 2. 7 vezes 4, 14. Com 2, 16. Olha só. Depois de 168 minutos, esses ônibus vão voltar a se encontrar. Pessoal, não entendi por que você começou aqui e depois você veio para cá. Porque assim... você pode fazer por esse método aqui, como você pode fazer pela fatoração. Eu parei aqui porque eu ia ficar muito grande aqui a contagem. Então, tem situações que é melhor eu fazer pela fatoração e tem situações que eu posso fazer por aqui. Mas, se você quisesse resolver essa questão por esse caminho, sem problema, também daria certo. Tá bom? Então, prosseguindo. Vamos para cá. Questão 2. Uma abelha, rainha dividiu as abelhas de sua colmeia dos seguintes grupos para exploração. Ambiental, um composto de 288 batedoras e outro de 360 engenheiras, sendo você a abelha rainha, e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível. Aqui está a palavra-chave. Essa questão 2, agora ela não está dizendo que um evento aconteceu e ela está te perguntando quando que vai acontecer novamente. Agora aqui está dizendo que eu tenho 2 grupos, né, de abelhas, e esses grupos vão ser divididos em subgrupos. Cada grupo tem que ter o maior número possível de abelhas. Então, esse tipo de questão já é MDC, não é mais MMC, é MDC. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo? Vou para cá. Então, agora é um cálculo de MDC. O que significa MDC? Máximo divisor comum. E a gente vai fazer esse cálculo de quem? Do 288 e o 360. De novo, a gente vai fazer aquela fatoração. Tá bom? Então, ó, vamos começar por 2. Aqui eu vou te dar um bizu bacana, beleza? Então, ó, dá 144. E 360 por 2 dá 180. Ainda continua por 2. Vai dar 72, né? E aqui vai dar 90. Por 2 vai dar 36 e por 2, 45. Certo? Agora, perceba que para que você facilite o seu cálculo, tu percebe que eu não larguei o 2 enquanto tinha números que podem ser divididos por 2. Quando eu chego aqui, ó, então não vou jogar um número aqui que não vai servir para mim. Eu só quero aqui que apareça aqui nessa coluna os números que são suficientes para mim. Então pensa, 36 e 45. Dá para dividir por quanto? Qual é o divisor comum? Qual é o divisor comum que dá para dividir por esse número? O 36 e o 45, né? Tem que ser o 3, né? Porque se eu dividir o 36 por 3, vai ficar 12. E o 45 por 3 será 15. Aí, observe, nós temos o 12 e o 15. Continua por 3, que vai dar 6. E aqui vai dar 5.
Observe que quando eu chego aqui agora, eu não sei se algum professor já te ensinou o MDC dessa maneira, porque na maioria, né, tem professores que ensinam o MDC da mesma forma do MMC. Aí aqui ele coloca todos os números e depois ele só destaca quem são os fatores comuns. Dessa forma que eu estou fazendo, eu só utilizei os números que eu preciso para a minha resposta. Tá bom? E aí, ó, isso aqui já é uma outra história. Dessa forma que eu fiz, aqui não vai chegar a 1. Aqui vai ficar assim. Por que eu vou parar aqui? Porque agora não tem mais nenhum número que eu consiga dividir o 6 e o 5 ao mesmo tempo. Então não me interessa mais. Então aqui, ó, eu vou pegar esses números que apareceram aqui para mim, que são os meus MDCs aqui, ó, que foram os meus fatores comuns. Então olha só, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 são 8. E 3 vezes 3 são 9. Então vai ficar 8 que multiplica 9. Então vai dar 72. Então olha só. Nós teremos 9 grupos de 72. Tá bom? 9 grupos de 72. Tá bom? Essa é a questão de MDC. Questão 3. No alto de uma torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente. Olha aí, ó, já matei a questão. A 3 já está dizendo que alguma coisa aconteceu no mesmo tempo e ela vai perguntar de novo, ó. Quando que isso vai acontecer? Ó, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Agora, essa aqui já é uma questão de MMC. Por quê? Porque tem um luzeiro que está piscando de 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes. Chegou um certo momento que elas piscaram ao mesmo tempo. Vai passar quanto tempo para elas piscarem juntas novamente? Então, a gente vai fazer o MMC de 15 e 10. Quando for uma conta de MMC, eu tenho que colocar tudo aqui que for possível para mim. E agora, essa coluna aqui ela vai parar quando a gente chegar no número 1. Então, vamos lá. Vamos começar por 2. O 15 não dá, repete. Vai ficar 5. Por 3, porque 15 por 3 são 5. E o 5 repete. E o 5 tem que ser por 5. Né? Que dá 1 e dá 1. 5 dá... Então, ficou 2 vezes 3 vezes 5. Dá 30. Então, ele quer saber após quantos segundos elas voltarão a piscar novamente. Então, aqui tem as alternativas. 12, 10, 20. Vamos ver o outro lado. Virou a folha. 15... deixa eu ver aqui o que está de errado, né? 2 das 6. Na verdade, aqui era para ser um 30, né? Então, aqui esse gabarito está errado. Porque após 30 segundos é que eles vão piscar novamente, que é o mínimo múltiplo comum de 15 e 10, né? Perdão aí pela falha no gabarito, tá bom, gente? Então, se a gente for fazer o mínimo... mínimo múltiplo comum de 15 e 10 vai dar 30, né? Se a gente for querer fazer por essa fórmula aqui, ó, por exemplo, agora, se eu quisesse fazer essa daqui por esse método aqui, ó, daria certo, ó. Então, olha só. Os múltiplos de 15, 0, 15, 30, 45. Continua. Vou colocar até de azul aqui, ó. E os múltiplos de 10? Ó, 0, 10, 20, 30. Tá vendo aqui, ó? Qual foi o primeiro número que se repetiu nas duas sequências? Por isso que vai ter um momento lá na frente que outro número vai se repetir. Por isso que o nome aqui é mínimo múltiplo, que é o primeiro. Eu quero saber na sequência, na contagem do 15 e na contagem do 10, qual é o primeiro número que vai se repetir na sequência. Porque se a gente continuar essa sequência, terão outros números que vão se repetir, mas eu quero o mínimo, eu quero o primeiro que se repita. Então aqui, ó, 30, certo? Então esse gabaritozinho aqui, ó, ele tá errado, né? É para ser 30, tá bom? Depois de 30 segundos é que eles voltam a se encontrar.
Tá bom? Bora lá. Questão 4. Em uma loja de utilidades, há rolos de cordas de nylon com medidas de 120. Opa! Aí é interessante você ir lendo o problema e destacando essas informações. No caso aqui são 3 números agora, né? 120, 180 e 240 metros. Um cliente comprou um rolo de cada corda e pediu que as cortassem em pedaços iguais, maiores possíveis, e que não sobrasse nada. Qual será o comprimento máximo de cada pedaço da corda? Tá vendo? A questão 4 responde aí do outro lado, eu quero ouvir. É MMC ou MDC? Isso, MDC. Por quê? Porque a questão não está falando de algo que aconteceu e está perguntando quando que vai acontecer de novo? Não, está dizendo que eu tenho 3 números que representam um rolo de corda de nylon. Esses rolos serão cortados em pedaços, só que os pedaços serão iguais para todos. E eu quero o maior número de pedaços sem sobrar nada. Isso é uma questão de MDC. Eu quero saber qual é o maior número que eu consigo dividir de forma igualitária aqui o 120, o 180 e o 240. Então, bora lá. Ó, 120, 180 e 240. De novo, eu vou fazer essa daqui igual eu fiz a questão do outro lado. Eu só vou usar os números aqui que são interessantes para nós. Eu não vou colocar número aqui que não seja fator comum, não. Pessoal, o que é fator comum? Fator comum é isso aqui, ó. É quando você coloca um número que ele consegue dividir todo mundo. A gente chama ele de fator comum. Então, ó, o 2. Se eu pegar o 120 e dividir por 2, 60. O 180 por 2, 90. O 240 por 2, 120. Então, ele é um fator comum porque ele dividiu todo mundo. Então, eu só vou botar aqui quem for fator comum. Vamos continuar por 2. Ó, 60 por 2, 30. 90 por 2, 45. E 120 por 2, 60. Esse cara também é um fator comum, tá vendo? Aí você fala assim, ó. Professor, eu aprendi que não pode soltar o 2 enquanto tiver número por 2. Verdade, ó. O 30 e o 60 podem ser divididos por 2, mas o 45 não dá. Então, se eu jogar um 2 aqui, eu vou só ficar enchendo linguiça. Ele não é um fator comum, porque eu estou fazendo a conta de MDC. Então, eu vou pensar assim, ó. Qual é o número que eu vou conseguir dividir os 3 ao mesmo tempo? O 3. Aí, o 3 ele vai ser um fator comum. Por quê, ó? 30 dividido por 3, 10. 45 dividido por 3, 15. E 60 dividido por 3, 20. Tá vendo? Aí, de novo. Professor, e agora você vai dividir por quem? De novo, vamos pensar. Eu tenho 10, eu tenho 15 e eu tenho 20. Eu quero um fator comum aqui. Eu quero um número que divida todo mundo porque eu estou fazendo uma conta de MDC. Esse número será o 5. Porque, ó, 10 dividido por 5 fica 2. O 15 dividido por 5 fica 3. E o 20 dividido por 5 fica 4. Isso é um fator comum. Veja bem, quando eu faço a conta dessa forma, aqui, ó, não vai chegar a 1. Por quê? Porque agora eu não tenho mais nenhum fator comum que eu consiga dividir o 2, o 3 e o 4 ao mesmo tempo. Acabou a conta para mim, ó. E aqui, ó, só apareceu os fatores comuns, que é o que eu preciso. Tá bom? Agora nós vamos pegar esses rapazes e vamos multiplicar, ó. 2 vezes 2... vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 3 são 12. E 12 vezes 5, 60. Aí eu vou te explicar o que é isso aqui, ó. Tá bom? A questão não perguntou, mas veja bem. Qual é o MDC de 120, 60, 180 e 240? É 60. Sabe o que é isso aqui? É os pedaços que eu vou conseguir, ó. Então, quer dizer que eu vou cortar esses rolos e cada pedaço vai ter 60 em pedaços iguais. Ele não fala aqui se é em pedaços iguais, mas ele não fala se é metros, né? Então, ó, cada pedaço vai ter 60 metros, certo? Então, significa que o rolo de 120 só vai dar 2 pedaços. O rolo de 180 vai ter 3 pedaços. E o rolo de 240 vai dar para fazer 4 pedaços. Em pedaço de que tamanho? De 60. Mas o que ele quer saber? Ele quer saber, ó, qual será
o comprimento máximo. Então, o comprimento máximo aqui é 60, ó. Perdão, né? Não estava mostrando para vocês. E aí, repito, ó, esses números que sobram já são as respostas. Se a questão estivesse perguntando, e aí quantos pedaços ele vai conseguir ter ao todo? Ele vai conseguir formar 9 pedaços, ó, né? 2 aqui, 3 aqui e 7 aqui. São 9 pedaços e cada pedaço tem 60 metros de comprimento. Tranquilo? Vamos lá, questão 5. Uma corda pode ser cortada em vários pedaços iguais de 3 metros. A mesma corda também pode ser dividida em pedaços iguais de 5 metros ou ainda em pedaços iguais de 7 metros. Qual é o tamanho mínimo que essa corda deve ter? Então isso aqui agora é o contrário, né? A gente vai pegar os pedaços que já foram dados. Então ela pode ter 3 pedaços, ela pode ser dividida em 5, ela pode ser dividida em 7. Então a gente vai dividir esses rapazes aqui, né? Então seria 3 vezes 5 dá 15, 15 vezes 7. 15 vezes 7 dá 35, no caso 105 metros, certo? Então, qual é o tamanho mínimo que essa corda deve ter? Essa corda deve ter 105 metros, né? Agora ele já deu a resposta, né? Ele já deu os pedaços, eles queriam saber o tamanho total. Tamanho total, 105, tá bom? E trazendo aqui a última questãozinha, ó, desconsiderar o borrozinho aqui, eu preparei o material, alguém derramou alguma coisa em cima, nem isso eu vou perder a aula. Gente, assim, ó, só deixando aqui uma observação, esse trabalho que o professor Renato Silveira está fazendo, eu sei que muita gente pode estar criticando a iluminação, o áudio, os barulhos externos, mas o meu objetivo aqui é te ensinar a resolver a questão. Tá? Barulhos externos vão acontecer, borrões, erro no gabarito, isso faz parte. Eu tenho uma frase que diz: quando tudo estiver certinho demais, que ninguém estiver reclamando, desconfie. É bom sempre alguém reclamar de alguma coisa que a gente melhora, tá bom? Então bora lá. Ó, o erro aqui, ó, em uma fábrica, uma unidade do item A sai da linha de produção a cada 6 horas. Opa! Então, um produto A sai a cada 6 horas. E uma unidade do item B sai a cada 8 horas. Se uma unidade do produto A e uma unidade do produto B saíram da linha da produção agora, em quantas horas, no mínimo, sairão novamente simultaneamente? Professor, essa daí eu já sei, é MMC. Exatamente, MMC. E agora, né, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer, ó, como só são 2 números, né, o 6 e o 8, eu vou fazer por aqui, ó, tá? Então, quem são os múltiplos do 6? Então, é 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e 48 e continua. Quem são os múltiplos do 8? 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48. Tá vendo que alguém já se repetiu? Se repetiu aqui, ó. Né? Então, mínimo múltiplo comum, né? Porque alguém vai aparecer em 2 lugares. No caso aqui, o MMC, né? MMC de 6 e 8 é igual a 48. Ou seja, depois de 48 horas, esse produto A e o produto B sairão novamente dessa linha de produção. Então, turma, é isso. Mais um vídeo aí para conta, né? Tu curtiu essa aula? Desculpe aí os erros, as falhas, mas faz parte. E aí, curte essa aula para que o YouTube entenda que você gostou e essa aula chegue a outros alunos, tá? E se você não é inscrito no canal do Professor Renato, você se inscreve, tá bom? Toda semana tem vídeo novo e esse mês a gente vai dar o gás aí por conta do SPAES. Um abraço e até a próxima aula.